Presidente Durcésio de Mello. Presidente, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui falando com vocês. O senhor está no Rio de Janeiro aí agora, presidente? Tô em casa nesse momento. Fazendo contas, eu imagino o presidente do Botafogo deve ser uma missão dura, né, presidente? Deve fazer conta 24 horas por dia, porque haja número para ajustar aí as finanças do Botafogo, não? Com certeza. É muita complicação. É algo que vem de décadas, vem aumentando, vem acumulando. Então as dívidas são horrorosas, são enormes, mas a gente vai trabalhar para solucionar isso. Qual que é a dívida do Botafogo hoje, presidente? É em torno de 1 bilhão. Nossa! Mais um na casa do bilhão? Pelo menos o presidente é transparente ao dizer o valor, pelo menos isso. Ô, presidente, tem aquela tese, né, de que tem time que tem patrimônio. O Atlético está falando muito isso. Patrimônio, a gente tem patrimônio, então a dívida não é um problema. Como é que o Botafogo imagina equacionar uma dívida desse tamanho, de 1 bilhão de reais? Não é? Qual é a luz no fim do túnel, a lamparina no fim do túnel para começar a colocar a casa em ordem num cenário como esse? Bom, veja bem, primeiro, eu desde que entrei, na época da campanha, o meu mote principal é a profissionalização do clube. Porque eu não entendo como os clubes podem ser geridos dessa maneira, a maneira associativa, né, que é amadora, que o presidente é amador, o vice-presidente é amador. E, para você ter uma ideia, desde que assumi em 4 de janeiro, eu trabalho de 10 a 12 horas no meu escritório lá em General Severiano, no Botafogo, e não dou conta. É muita coisa. Então, a gente iniciou um processo de contratação via Headhunter, e contratamos um CEO totalmente independente, já está operacional, talvez seja o primeiro clube no Brasil que tem um CEO, eu digo de verdade, porque é contratado de uma maneira profissional e que não reporta ninguém. Ele reporta a mim, mas com total autonomia. Então, ele vai ser um dos responsáveis por essa nossa virada que tem que acontecer. Mas não é fácil. A gente tem que achar dinheiro novo e tem que fazer um processo que não é rápido, demorado mesmo, para tentar solucionar o clube. Se fosse uma empresa, o Botafogo, não é só o Botafogo, outros clubes do Brasil já estariam falidos, né? A gente sabe disso. Sim. Porque quando você pega a receita versus a dívida, né, é um negócio de maluco. Mas eu estou muito otimista com esse trabalho que começou agora, tem 10 dias, do CEO, Jorge Braga. É um cara que veio do mercado financeiro, quer dizer, ele é especialista em turnaround, em reestruturação de dívida, então a gente está apostando muito nisso. Mas, de qualquer maneira, eu acho que passa pela outra coisa que está acontecendo no Botafogo, que eu estou ativamente envolvido, que é a SA, que a gente pode se tornar um dos primeiros clubes, empresas, primeiros entre os grandes do Brasil, que eu acho que é uma solução para todos os clubes no Brasil. Você tirando aí Flamengo, Palmeiras e talvez Grêmio e sei lá mais quem, o resto está em situação complicada, quer dizer, não está tão ruim como o Botafogo, mas não vai aguentar o ritmo do futebol é muito violento hoje em dia. As cifras são muito altas, tudo é muito caro. Então eu acho que se você não tiver uma empresa, mas isso é opinião minha, né? Mas eu sei que o Botafogo certamente irá nessa direção. Presidente, sempre um prazer ouvi-lo, boa sorte para o senhor, eu adoro o Botafogo, eu sempre digo isso aqui no nosso microfone, o símbolo mais bonito do futebol mundial, a estrela solitária. Aquele fardamento que a gente chama no Sul, né, com a meia cinza, é lindíssimo, né? Tem jornalista aqui em São Paulo que acha que o Botafogo terminou, presidente. Eu não corroboro, viu, desse tipo de opinião. Pode dar os nomes. Mas... Não, só tô falando.
Se tu quiser depois Não, vou fazer questão, sim, não, lógico. Se tu quiser porque te apresentar... foi a discussão de ontem, vou fazer. Não, aí tudo não bem. Vou borrifar mais a sua Não pergunta. tem problema. Mas, presidente, o Carlos Augusto Montenegro, o último e-mail que ele deixou antes de sair do Botafogo, vazou o e-mail, eu li o e-mail inteiro, tinha mais ou menos uns 15 tópicos, onde ele disse que o Botafogo hoje é insustentável, que não tem solução. Isso lhe preocupa? O Botafogo tem solução? O Botafogo se reergue ou o Botafogo vive só da sua história? Porque eu acho que história se tem, história não se compra. Mas hoje o Botafogo só consegue viver da sua história? Não, hoje está realmente muito difícil, mas a gente vai reestruturar o clube para ele continuar. Não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho que vai demorar anos aí, mas a gente vai fazer essa virada, sim. Então, lamentavelmente, talvez a gente vai ficar alguns anos ainda sem títulos importantes, mas quem sabe, talvez beliscar uma Sul-Americana ou mesmo uma Copa do Brasil daqui a 2 anos, 3 anos, sei lá, mas fazer o trabalho de formiguinha para reestruturar o clube. Ele tem jeito, sim. É muito difícil. Mas isso passa certamente por dinheiro novo. E o dinheiro novo pode ser esse clube empresa, que a gente acredita muito. Eu acredito muito particularmente. Eu acho o futebol brasileiro, ainda mais com o dólar do jeito que está, com o euro do jeito que está, e com a maioria dos países, com alguns até com juros negativos, você falar de 100 milhões de euros para um fundo do árabe ou um fundo americano, isso é nada pelo retorno que a marca do Botafogo pode dar. Nós temos jogadores hoje que valem pelo menos metade disso, ou até mais, entendeu? Então, não é um investimento caro, mas é um processo que demora, tem que ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas já foi aprovado em dezembro de 2019, mas agora a gente fez umas mudanças no plano B. Então, uma das esperanças é o que a gente chama de SA, mas que não é SA, é uma FICFIN, uma SPE, enfim, é um modelo até mais complicado, mas não é bicho de 7 cabeças. E isso é uma das soluções que a gente vê que pode acontecer mais a curto prazo. Mas eu não fico só contando com isso. Então, a gente está tentando reestruturar o clube e conseguir dinheiro novo, que não é fácil, mas a gente vai conseguir. Eu estou otimista. Quer dizer, talvez não seja nem na minha gestão, mas a gente vai fazer esse trabalho, como outros clubes, como o Flamengo fez. O Flamengo reestruturou tudo e hoje virou uma potência. Então, a gente pode fazer. Hoje tem vários clubes com a dívida que o Botafogo tem. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem clubes em São Paulo, em Minas Gerais. Tem vários clubes no Brasil que ficaram para trás, e o Botafogo é um deles, e deixaram a dívida chegar a esse montante, que é assustador. Mas a gente vai conseguir virar isso sim. Eu estou muito otimista. Presidente, um abraço para o senhor, ao João Paulo Capelanes. O presidente, eu vou ser bem sincero com o senhor. Ontem a gente teve uma discussão aqui no programa altíssima, porque a história é inegável do Botafogo. Isso aí ninguém contesta. O senhor deixou bem claro agora, e eu sou um admirador do trabalho mesmo que inicial do senhor, e não é fazendo média, assim como eu falei para o presidente do Santos, Andrés Rueda, são caras sérios que estão no futebol. Mas por tudo isso que o senhor falou, é um trabalho que não é nem a curto nem a médio prazo, é a longo prazo. E o senhor vai ter aí a expectativa de 3 anos para poder comandar. Em 3 anos, como o senhor propriamente deixou bem claro nessa última resposta, dificilmente todos os problemas do Botafogo vão ser solucionados na sua gestão. A minha preocupação aqui, presidente, é a seguinte: entra um sujeito responsável, com os pés no chão, até porque eu estava lendo aqui as suas promessas de campanha, e o senhor, de fato, falou bastante sobre isso já nas primeiras respostas, do que quer fazer, do que já fez naquele plano de 100 dias. Mas a minha preocupação é a seguinte, presidente. 3 anos depois, o senhor conseguiu organizar um pouquinho que seja, alguns tijolinhos desse grande clube que é o Botafogo. Mas aí depois entra um sujeito que devastou o clube, um outro cara como, por exemplo, o Maurício Assunção, parte 2. Qual é o futuro do Botafogo promissor se a gente não tem a segurança que haverá uma continuidade no seu trabalho, por exemplo? Boa noite. Boa noite. Olha só, isso é uma preocupação realmente.
Bom, primeiro, meu mandato é de 4 anos. Eu vou ser o primeiro agora com 4 anos, desde da última mudança do estatuto. Anteriormente, os presidentes ficavam 3 e podiam ter reeleição, e agora é 4 sem reeleição. Então, isso realmente é uma preocupação. É o mesmo caso, eu comparo sempre os clubes no Brasil ao modelo de prefeituras, governos estaduais e federais. Você faz um belo trabalho, mas aí não se reelege, e aí o que vem joga tudo que você fez para fora e começa tudo do zero de novo. Então, a ideia é que você consiga, não é fazer sucessão, nada disso, mas você conseguir incutir na cabeça das pessoas que formam a política do Botafogo, que é um universo bastante pequeno, porque nós hoje temos 1.000 pessoas que podem se candidatar a presidente do Botafogo. Então, é você tentar ou arrumar alguém que vamos dizer, que comungue com as suas ideias e tocar o projeto mais para frente, para você conseguir fazer isso. Mas realmente é uma preocupação. Mas eu acredito muito que se a gente fizer um bom trabalho, quando eu digo a gente, é porque eu digo eu e mais as pessoas que estão comigo, e o CEO também, eu acho que esse modelo pode ser replicado, e eu acho que esse modelo vai gerar uma confiança no clube, que aí você consiga trazer para o próximo mandato e para os próximos mandatos pessoas, não pessoas ligadas a mim, não é necessário isso, mas pessoas, mesmo que sejam da oposição, mas que comunguem com os mesmos ideais, com os mesmos princípios e que querem continuar esse trabalho, entendeu? Ô presidente, desse bilhão aí... Eu queria falar um pouquinho sobre o time também, que sim, eu assisti 2 jogos do Campeonato Carioca, viu? Vamos falar, a gente vai falar. Fiquei apavorado. Mas desse bilhão aí, presidente, da dívida do Botafogo, como é que é a divisão disso? Quanto é de dívida fiscal, dívida trabalhista? Como é que é a divisão desse bilhão aí? É mais ou menos 400 e poucos milhões de dívida fiscal e tem um outro tanto, 500 e pouco, que é dívida trabalhista e cível. Né? Essa é a divisão. Agora, é duro, né, presidente? Trabalhista, porque o trabalhista é fortíssimo. É porque muito se forte, não houver um condomínio de credores, né, presidente, que o senhor vá, de repente, ajustando esses processos trabalhistas, o clube fica insustentável, fica penhorando receita mensalmente. Sim, exatamente. Sim. Não, isso aqui é uma preocupação, e não é só isso. A Justiça do Trabalho é muito, na minha opinião, né, é muito injusta, porque você tem 15% de juros ao ano, 12%, 1% ao mês, mais multa, não sei o quê, é 15%. Tem jogador que não quer nem receber a rescisão que deve, porque onde você vai conseguir uma aplicação do teu dinheiro a 15% ao ano? É um negócio de maluco. Sim. Mas agora, presidente, não, a dívida de 1 bilhão do Botafogo, né? É claro que dívida é um terror, ninguém deveria ter dívida, todos os clubes deveriam ser bem administrados. Agora, se a gente for comparar, por exemplo, com a dívida do Corinthians, que é de 1 bilhão e mais ou menos 300 milhões, 400 milhões, juntando dívida e estádio, mas o Corinthians, pelo menos, foi o time da década, né? Conquistou títulos e teve um estádio. E tem um estádio. Tá bom, tá endividado, mas tem. O Botafogo tem uma dívida perto disso e não teve nem título e nem estádio, né, presidente? Esse para mim, é o grande problema que a gente tem nisso aí, porque você só segura e aumenta a tua torcida com títulos ou com ídolos. Né? Títulos ou ídolos. E a gente não teve. A gente já não tem título importante há mais de 20 anos. Então, isso é uma preocupação, sim. Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa para, quem sabe, trazer um ídolo daqui a pouco, porque a torcida vai ser parte importantíssima disso. Entendeu? A torcida pode ser parte importantíssima dessa recuperação nossa. A gente tem que contar muito com a torcida para incrementar o sócio-torcedor, e trazer a torcida. Mas a torcida está muito sofrida, muito descrente, e é compreensível, porque sofre todo ano. Eu sou um torcedor apaixonado de arquibancada a minha vida inteira, entendeu? Então, eu sei como é sofrer isso. É você entrar no Campeonato Brasileiro, ganhar 3 pontos e falar, só falta 41 agora. Isso é muito ruim, para não cair, entendeu? Não, e vem aí, né, presidente? Vem aí a Série B mais difícil do mundo. Vem aí o ano mais difícil de Série B da história. E aí eu fico pensando, o senhor me desculpe até a palavra, mas eu comentei aqui na Rádio Bandeirantes Vasco e Botafogo,
que ali para mim foi um jogo claro de por que os dois times vão disputar a Série B, pela qualidade que eles não têm. E aí eu assisti Flamengo e Botafogo, que para mim ficou escancarado. O Flamengo jogando com o seu time C, né, ganhou ao natural do Botafogo, e aí é uma pena que isso esteja acontecendo. E agora domingo a gente estava aqui no estúdio assistindo Nova Iguaçu e Botafogo. Botafogo ganhou de virada no fim, graças a Deus, mas foi um sufoco, o jogo foi horroroso. Presidente, assusta muito administrar de repente uma escassez de qualidade num elenco profissional? Bom, primeiramente, só para dizer, a gente está montando um time agora. Nova Iguaçu, por exemplo, o Marco Antônio, que fez o gol, tinha chegado 2 dias antes e entrou aos 20 e poucos no segundo tempo e fez o gol. Quer dizer, ele estava se adaptando ainda. Se você pegar o nosso time, só tem do ano passado que caiu, ou desse ano, né, que acabou esse ano, é o Benevenuto e o Canu. O resto é todo mundo novo. Não, tem o Babi também, desculpa. Babi. Mas o resto é tudo novo. O meio de campo é todo novo, todo mundo está entrando agora no decorrer dos jogos. Então a gente está preparando para a Série B. A Série B vai ser complicada, mas por um outro motivo, para esses 3 times, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. A receita desses 3 times, que era na Série A de 80 milhões da Globo, né, passa a ser 6 milhões. Então, isso é um choque muito grande. E o Vasco não é pior, porque o Vasco tinha uma receita de 120 da Globo e passa para 6. Meu Deus. Essa mudança na regra, que não deixou a gente com um guarda-chuva, né, para pelo menos diminuir, mas não tão bruscamente, isso é um complicador. E isso faz a Série B ficar mais difícil, porque os times de menor investimento, os times do Nordeste, eles estão acostumados com receita pequena. Então, eles montam times competitivos. Então, realmente, Botafogo, Cruzeiro e Vasco vão sofrer mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Mas também não posso... vou fazer o quê? Hoje, qualquer jogadorzinho é 300 mil por mês, 400 mil por mês. É um negócio de maluco. Mas aí, presidente, aí o futebol tem culpa. Porque o futebol não se readecou. Quando toda a economia do país se readecou à realidade da pandemia, todo mundo teve que renegociar salário. Quem não perdeu o emprego, né, teve que renegociar, teve que diminuir. O futebol, ao contrário, não só manteve, como em alguns casos até aumentou. Então, o mundo do futebol vive em outro planeta. Não vai dar certo mesmo. Nunca vai dar certo. Essa conta não fecha. Você está na mão de empresários aí, de agentes, jogadores, que fazem o que querem, botam os salários lá em cima, e se você não pegar, tem outro que vai pegar. É verdade. Então eu concordo. A gente não é unido, os times não são unidos para fazer um movimento nesse sentido. Então isso é muito complicado, isso é complicadíssimo. Entendeu? Sim. E você jogar na Série B, tem muito jogador que não quer vir para jogar na Série B porque é Série B. Ele prefere ficar na Série A. A gente teve algumas negociações com jogadores de Série A que estavam indo muito bem, até que os jogadores... Não, peraí, eu prefiro ficar no time menor aqui na Série A do que no Botafogo, no Vasco, na Série B, entendeu? Tem isso também. Claro que tem. É triste, João, falar isso, mas olha aqui, triste, América cara. Mineiro, Cuiabá, Juventude. E qual foi o outro que subiu? Chapecoense, os 4 hoje são mais estruturados que o próprio Botafogo. É uma pena dizer isso. Não, e assim, eu acho que o presidente ele é extremamente corajoso, porque não é fácil, cara. Você assumir em entrevista, presidente, sinceramente, às vezes a gente faz algumas entrevistas que a gente fala, poderia ter rendido mais. Entrevista transparente, Essa aqui presidente. Sensacional, Parabéns, hein, presidente. sensacional. Ô, presidente, eu tenho mais um questionamento, porque, mais uma vez, foi tema do programa de ontem, a gente falou da história do Botafogo, do atual momento, o senhor revelou pra gente que a dívida ela é bilionária. E assim, foi um choque pra gente, cara, receber que o Botafogo recebia 80 milhões por jogar a Série A, né, de cotas, e agora vai passar a receber 6 na Série B. Você despenca. Perde 74 milhões num rebaixamento. É um absurdo. Então, Não, na realidade é mais. Porque você perde 74 milhões, mas você não perde patrocinador. Sem dúvida. E a minha pergunta, O presidente... meu número de perdas é 90 milhões. 95 milhões. Anual, né?
É anual. Anual. A minha pergunta vai em relação a isso. Se o senhor puder falar, presidente, porque assim, ontem, repito, foi a discussão do programa. O futuro do Botafogo, por mais que esteja hoje, ainda bem na mão de pessoas decentes. Renda de bilheteria não há. Uma renda de bilheteria para nenhum clube do futebol brasileiro em meio à pandemia. Patrocinador, como é que funciona, se o senhor puder revelar para a gente, mensal, até anualmente, presidente? Qual renda que entra de patrocinadores? Porque nós temos 4 fontes de receitas no futebol. Sócio-torcedor, cota de TV, os patrocinadores e a renda de bilheteria que não há. Com relação ao patrocinador, o que entra em mensal ou anualmente, presidente? Depende, né? Esse ano a gente está ainda lutando para conseguir uns 10 milhões de patrocínio. 10 milhões. 10 milhões ano? Ano. Sim, ano. Cota de TV, presidente. O senhor já revelou para nós que 6 milhões. É sócio-torcedor, o plano certamente de sócio-torcedor em meio à pandemia, presidente, naturalmente cai demais. Cai demais. E eu vi até uma entrevista recentemente do senhor falando sobre a chegada de ídolos, né? Que o pessoal às vezes compra a ideia e depois acaba saindo quando o momento não é bom. Então, assim, qual é a fonte que hoje o Botafogo tem para poder, primeiro, equilibrar suas dívidas e principalmente sanar essas dívidas bilionárias? Então, por isso que a minha preocupação e o tema do debate do programa foi em relação ao momento do Botafogo presente. Se não entra a receita, como é que os torcedores e nós aqui na imprensa podemos cobrar do senhor, presidente? Bom, primeiramente a gente tem que pensar, uma das coisas que passa pela minha cabeça é venda de jogadores, novamente, né? Nós temos uma safra muito boa do Sub-17 subindo aí. Temos jogadores que seguidamente são convocados para a seleção brasileira, entendeu? Então, isso é uma das opções. E é como eu falei, a segunda opção é reestruturar a dívida, isso é importantíssimo. E a terceira é você arrumar dinheiro novo, que além de ser de jogador, venda de jogador, esse ano já vendemos 2 jogadores. Então, aliás, 3. Já vendemos 3 esse ano. Então, desde que eu assumi, já foram 3. Que coisa, hein, presidente? Ó, presidente, o Matheus Babi, eu conversei com o representante dele, o Anderson, ele me falou o seguinte, ó, Alexandre, dos grandes, só 2 não me procuraram, São Paulo e Flamengo, ele me falou isso. E aí eu comecei a, sabe, então o Matheus Babi permanece no Botafogo, eu sei que ele pertence 60% à Serra Macaense e está numa taxa de vitrine de 40% com o Botafogo. Até dezembro. Não. O Botafogo tem 10% e mais 30% de taxa de vitrine. O Botafogo tem 10, então. O Botafogo tem 10. Tá, mas aí o senhor pretende negociar o Babi agora ou o senhor quer esperar o final do ano? Não, eu adoraria esperar o final do ano, mas a gente tem que ver, o jogador está muito desmotivado. E não adianta ter jogador desmotivado no time. O Marcelo Benevenuto é a mesma coisa? O Marcelo Benevenuto, a gente acabou de emprestar ele ao Fortaleza. E o Matheus Babi, o senhor está negociando com quem? O senhor pode nos dizer? Não, tem vários clubes perguntando do Matheus Babi, porque ele é um jogador que atrai, né, que tem seus apelos. Mas, de novo, eu não tenho poder nenhum para vender o Matheus Babi, porque a gente só tem 40%. Sim, então, é o Serra Macaense que vai definir. Mas o senhor confirma que Fluminense e Atlético Paranaense já fizeram as propostas oficiais, né, presidente? Já fizeram. O Palmeiras não? Ninguém de São Paulo? Palmeiras não. Ok. O Corinthians fez, presidente? Não, também não. Não. Ô, presidente, eu tô aqui fazendo contas, eu tô meio assustado, porque o senhor tem 10 milhões ano de receita de publicidade. Eu tô mais assustado ainda. Eu imagino. 6 milhões de cota de televisão. E um bate-papo agradável desse vai me fazer dormir menos 2 anos. Imagina, presidente. Mas, que isso? Qual que é a folha de pagamento atual hoje? Qual que é a folha de pagamento mensal do Botafogo? Na faixa de 2 milhões, sem encargos. Né? O senhor já está com pelo menos aí 12 de déficit no ano. No mínimo já. Não, exatamente. No mínimo, assim, por baixo, assim, só por baixo, né? Uma conta bem rapidinha, assim, né? Não, mas eu tenho uma surpresa. É melhor do que muitos clubes aí no Brasil, inclusive de Série A. Eu já estou com meus salários garantidos até maio. Até o dia 1º de junho, quando eu pagar o salário de maio, Parabéns. já estão garantidos. Boa.
E isso tira sono, não pagar salário, não é, presidente? Ah, não, isso para mim Eu sou empresário tenho várias empresas e eu sempre, mesmo nos momentos ruins, eu tirei do meu bolso para pagar salário, porque eu acho que é uma obrigação e um direito que o trabalhador tem, e o jogador também, né, obviamente, que é um trabalhador. Isso para mim não tem história com isso, tem que pagar. Presidente, eu sou um cara que eu adoro história e tem muito jornalista colega que eu debato muito na redação, principalmente aqui, que renegam um pouco a história dos clubes. Eles só olham para a atualidade. Então, por exemplo, o que o Botafogo já fez de ceder não sei quantos jogadores para a seleção brasileira. Um time para a seleção brasileira como o Palmeiras fez. Viu que outros, né? Querendo ou não, hoje o Botafogo tem um Engenhão, é arrendado. Mas o Botafogo joga num estádio e arrecada num estádio. Mas espera aí, vírgula, só um asterisco para te ajudar. Se eu não estou equivocado, mestre, acho que até 2031, sim, tá, que prolongaram a concessão, acho que foi até o Mufarrege, o ex-presidente, com tem o mais Crivella. Tem mais 10 anos, então. Tem mais 10 anos, mas depois de 10 anos. Depois pensa. Mas ninguém vai querer o Nilton Santos. Então você já tem nessa cara. O Flamengo tem o Maracanã, o Vasco tem Zé Januário. Poderia ser o Fluminense, mas não vai ser. Eu até gostaria de dividir o estádio com o Fluminense, por exemplo. Como vários estádios no mundo são divididos. A Inter de Milão divide. Quando é jogo do Milan é San Siro. Quando é do Inter de Milão é Giuseppe Meazza. É o mesmo estádio. E assim tem outros. Então por que não dividir despesas e receitas também? Presidente, para mim assim, para eu escolher um clube grande, eu tenho 5 quesitos aqui. Eu sou rebatido diariamente aqui na rádio e nos nossos meios por causa desses meus quesitos. Torcida, estrutura, mídia, títulos e história. Para mim, o Botafogo tem os 5. Tem muita gente que acha que não tem mais. Tem muita gente que acha, jornalista, que o Botafogo não é mais um grande clube. O Botafogo grande. Hoje pra mim não deixa eu só perguntar ao presidente. Só que você tá olhando pra mim. Não, mas porque tu tá na minha frente. Então eu te vi, viu? Eu te escondi debaixo da mesa. É que eu te conheço. Você é um cara irônico, eu te conheço. Faz que nem eu não vou deixar você crescer. Fica debaixo da mesa. Não vou deixar. Mas, presidente, o Botafogo é grande, é gigante ainda? Com certeza. Um time que tem 4 milhões de torcedores ainda é grande. Que isso? Agora, ele não está grande no momento, vamos botar assim. Ele é grande, mas não está grande no momento. É isso que eu posso dizer. E só para falar da tua história aí, nós somos o clube que mais forneceu jogadores para a seleção, 47. Nós somos o único clube no mundo que tem 2 jogadores eleitos melhores em Copa do Mundo. Nenhum time tem isso. Didi em 58 e Garrincha em 62. O Pelé foi em 70, mas o Santos só teve o Pelé como melhor de Copa. Quer dizer, mais uma notícia aí. Nós temos ainda o maior recorde de invencibilidade no Brasil. 52 jogos invictos em campeonatos brasileiros. Então tem coisa... É óbvio que tudo isso é história. Infelizmente isso não traz dinheiro agora. Mas a gente tem muita coisa. Ô presidente... Tem um ouvinte aqui, o Rogério Gonçalves, está dizendo aqui, esse presidente precisa vir para São Paulo, para o Corinthians. Isso. Ô, presidente, vira a casaca aí, presidente, vem para o Corinthians. Transparência, presidente, uma das parabéns, entrevistas presidente. mais sinceras que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu sou tão virado para essa veia do profissionalismo que eu, inclusive, defendia que o CEO que eu contratei não precisava ser botafoguense, e efetivamente não é. Eu não falava assim, mas se ele for um corintiano, mas me performar aqui, me trouxer resultados, eu quero que mais seja flamenguista, corintiano, tricolor, vascaíno, não me importa isso. Não me importa. Então, eu acho que o Corinthians tem um pessoal muito bom agora. Inclusive um grande botafoguense que está lá, o Juca Colagrossi. Muito bom. Presidente, alguma negociação encaminhada com algum clube de São Paulo? Não tem nenhuma, não. Teve o Canu com o São Paulo, mas o São Paulo quis dar uma cocada e 2 mariosas e aí isso acabou no Botafogo. Aí não, né, presidente? Esses tempos acabaram. Cara, todo mundo vinha aqui, botava a mão grande, pegava tudo, isso acabou. Isso acabou no Botafogo.